Amados irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, nosso Deus, para cultuar e agradecer o seu nome. Vamos levar o nosso Deus, nossos pensamentos em oração para o trono do Altíssimo, para dar início mais um culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos. Santo, justo e eterno Deus, desde já, ó Pai, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Desde já ao Senhor agradecemos por mais uma vez podemos estar em Tua casa para engrandecer o Teu nome. Cada servo Teu que está hoje aqui, ó Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome. Também, ó Pai, pelos louvores, a leitura ao Senhor e também, logo mais, a mensagem trazida para o Teu servo. Que ele possa ser instrumento em Tuas mãos, ó Pai, que ele possa cada dia mais trazer Tua palavra. Desde já agradecemos, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que reina hoje e para sempre. Amém. Amém. Convido o pastor Davis para darmos as boas-vindas aos irmãos. Amados irmãos, é um prazer mais uma vez estarmos na casa do Senhor. Somos graças a Deus, porque mais uma oportunidade de estar na presença do Senhor, mais uma oportunidade para louvar o seu excelso nome, e mais uma oportunidade também para termos aqui a comunhão, um momento de adoração ao Senhor. Quero agradecer aos irmãos pela presença, embora estamos aí em número reduzido, É bom ver os irmãos e também é bom ver os irmãos aí com a distância que é recomendada, para manter aí essa higiene, para manter realmente essa preservação da nossa saúde. Mas quero agradecer aos irmãos pelo empenho, por estarem aqui, por estarmos juntos louvando a Deus. Deus abençoe ricamente os irmãos e que Ele possa realmente recompensar aos irmãos todos os esforços, É claro, toda a disposição, porque sabemos que muitos não podem estar, e muitos, de fato, até têm medo de estar. Mas agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Deus abençoe. Vamos fazer um culto, louvor e adoração ao Senhor, como já falou nosso irmão Tiago. Possamos aproveitar este momento para adorar ao Senhor. Também, claro, para orar uns pelos outros. Orar também por aqueles que não puderam vir. E orar, enfim, pelo país, pela situação em que vivemos. Vamos dar sequência, então, à programação. Deus abençoe. Amados, vamos fazer nossa leitura bíblica. Se encontra no Salmo, bem conhecido, Salmo 23, versículos de 1 a 6. Salmos 23, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amém. Na semana da hora da oração, por favor, irmão. Convido o pastor Davidson para entoar o hino do cantor cristão 154, firme nas promessas. Com isso estamos recolhendo o ofertório.
sempre é tempo de estabelecermos nossas vidas nas promessas do Senhor. Nesses dias ainda muito mais, né? Esses dias em que muitos têm duvidado, muitos têm até, de fato, ficado desanimados. Mas nós precisamos manter nossa firmeza baseada nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vamos cantar com alegria, vamos celebrar ao Senhor com esse cântico e realmente dizer a Ele que estamos firmes nas suas promessas através do louvor. Nosso irmão Cícero Vicente, na designação por o irmão. Senhor nosso Deus, nós não vemos que a igreja está travada, também agradecemos por dia de hoje, Pai. Me apresentando aqui o dia durante essa noite, essa manhã está apresentando aí, que possa estar à frente, Pai. Abençoando, guiando, confortando, até passar essa crise, para ver essa epidemia que está passando, que possa estar escrevendo diversas resoluções, que possa estar organizando isso aí, porque a vez que quem não te conhece, possa entender que o Senhor é o Senhor, Pai. Pai, aqui, o Senhor vai mandar aqui presente, o Senhor representando, a gente está em casa, que possa estar reunido no teu nome, Pai. Abençoe que a festa dele foi passada, que possa estar à frente, isso na tua obra, Pai. E aqueles também que necessitam fazer o programa da dia, possa fazer o alimento, mas que vive a tua parte, Pai. Perdoando o pecado, Jesus tudo pecado, Pai. Não muito amado, Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Dando continuidade mais uma vez o grupo Geração de Adoradores. Vamos louvar nosso Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos louvar. Deus enviou. Deus enviou seu filho.
essa mesma reverência que tivemos nessa primeira parte, louvores, a leitura, convido agora o pastor José Davidson, que estará trazendo a mensagem da parte do nosso Deus. Queridos irmãos, mais uma vez é uma alegria, né, estar na presença do Senhor e agora com a oportunidade de meditar na sua palavra. Eu convido os irmãos, por favor, que abram as Bíblias no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Nessa escritura nós vamos até o capítulo 32. Eu vou fazer a leitura que se estende do versículo 1 até o versículo 8 e também os versículos 20 e 21. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 32, versículos de 1 a 8 e depois os versículos 20 e 21. Amém, irmãos? Amém. Tem alguns ainda folheando, mas vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. E ainda os versículos 20 e 21 dizem assim: porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Que Deus nos abençoe com a sua rica palavra, né? Com a sua palavra maravilhosa. Amado Deus, mais uma vez em tua presença, Pai, agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos a Deus por estarmos aqui reunidos em teu nome. Louvamos o Senhor, ó Deus, porque o Senhor é digno, que o Senhor seja sempre exaltado no meio do seu povo. Pai, para este momento nós também clamamos ao Senhor, que achemos favor diante de Ti, que o Santo Espírito, ó Deus, possa conduzir as palavras que o Senhor reservou para os nossos corações. Ó Deus, que as palavras não sejam nossas, que as palavras não sejam do homem, ó Deus, mas que realmente o Senhor possa nos dar a palavra que precisamos nesta noite. E que sejamos edificados pela mesma palavra, ó Deus, que o Senhor possa nos instruir, ó Deus, através desta santa palavra.
e possa também nos fortalecer, pois nesses dias precisamos muito do fortalecimento que vem do Senhor, que nesta noite venha também através da Tua Santa Palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós selecionamos essa parte da Escritura e achamos muito comum os dias em que vivemos, como também os dias em que viveram ali Ezequias e o povo de Israel naquele momento. E nós percebemos que, como nós estamos hoje, também sitiados, não sitiados por uma outra nação, não sitiados por um inimigo homem, né? Mas há realmente, por toda a terra, na verdade, né? Todo o território da humanidade, todos os países, há ao redor a ameaça de um vírus. E da mesma forma também muitos estão, como estava aqui o rei Ezequias, confinado ali na sua cidade, e ao redor a ameaça, ao redor o inimigo ali ameaçando de morte, ameaçando ali a invasão. Amados, nós sabemos que são tempos diferentes e são situações diferentes, mas o que é em comum, além desta ameaça, é também a medida ou as medidas que o rei Ezequias, juntamente com o povo, eles tomaram aqui nesses dias. Nós aqui colocamos como pacote anticrise, né? Havia aqui um governo do rei Ezequias, e ele estabeleceu aqui um pacote anticrise, diante daquela crise da ameaça do rei da Síria. É claro que nós não temos um governo na escala semelhante ao de Ezequias, mas temos os governos das nossas próprias casas. É certo que você também estabeleceu um pacote anticrise na sua casa. É certo que você também estabeleceu normas, né? Regras, enfim, medidas a respeito da situação em que vivemos. E é claro também, amados, quando nós olhamos para a questão da igreja, nós também devemos observar que é necessário, nesses dias difíceis, também estabelecer um pacote anticrise. Porque o que nós percebemos é que a crise existia, a ameaça existia, mas o povo não ficou parado. É importante observar isso, que o povo de Israel, eles não pararam. Então é importante que a gente possa realmente também verificar. Bom, eu quero aqui seguir numa linha expositiva, farei o possível, não é muito comum da minha parte, mas versículo a versículo, eu gostaria aqui de fazer uma exposição desse texto que nós acabamos de ler. E a gente percebe aqui primeiro no versículo 1, sobre a decisão do rei da Síria de invadir a Jerusalém. Então aqui mostra exatamente que a crise ela foi instalada, que a crise foi instituída pela decisão de Senaqueribe, rei da Síria, de invadir ali Judá, de invadir Jerusalém. Então é a comprovação exatamente desta crise. Do versículo 2 segue a primeira medida, ou a primeira atitude do pacote anticrise do rei Ezequias. E qual a primeira atitude que ele toma? Aliás, versículo 3. No versículo 2, volta um pouquinho. No versículo 2, a gente percebe que a comunicação chega ao rei Ezequias e ele está ciente da decisão, ou seja, ele está ciente da resolução da invasão da Síria. Na parte 1 fala a decisão, no versículo 1, a decisão do rei da Síria de invadir ali a Jerusalém, a Judá. E também no versículo 2, a comunicação chega aos ouvidos de Ezequias. E ele agora sabe que realmente há uma decisão da parte da Síria para invadir ali as suas cidades. E aí no versículo 3, voltando aqui, há o início, a abertura do pacote, o início das medidas que o rei, juntamente com o povo, que eles tomam ali com relação àquilo. Primeiro, ele convoca a liderança. O texto diz que o rei Ezequias, ele convoca os príncipes, os cabeças, os líderes, bem como também ele convoca os homens valentes.
Em algumas versões, ele convoca os chefes de guerra, aqueles que eram líderes da guerra. Então, essa convocação, ali eles estabelecem, amados, algumas sugestões, há uma discussão. Então, nós percebemos que, primeiro, ele convoca, e segundo, na própria sequência do texto, eles discutem ideias. Então, não há nada melhor, amados, em dias de crise, em convocar. Eu não estou aqui fazendo, lógico, né, uma apologia, irmãos, à congregação, à reunião, indo de encontro às ordens sanitárias, de forma nenhuma, né? É possível fazer reunião tendo os mesmos critérios de afastamento, de distanciamento, que seja, de fato, preservando a nossa saúde, que seja saudável. É possível. Mas o que eu quero aqui falar é o seguinte: não há, amados, como combater uma crise sem se reunir. Não há como combater uma crise sem realmente ouvir ideias. E o rei Ezequias, ele é muito inteligente aqui. Ele é muito sábio, ele convoca o povo e ele queria saber a opinião do povo. O que se chama hoje, de fato, nos meios executivos, o rei nada fez que um brainstorm, ou seja, uma tempestade de ideias. Ele convoca o povo e ele quer a opinião das pessoas. E é claro que, além desta reunião, além deste comunicado, de ter ali o povo, podemos dizer que ali foi estabelecido um gabinete realmente de crise, com a convocação dos oficiais, com a convocação dos líderes, dos príncipes. Mas é importante nós observarmos também, amados, que ali naquela discussão, eles estabeleceram a primeira medida, que foi exatamente tapar as fontes ali ao redor de todas as cidades. Tapar as fontes das águas, bloquear as fontes das águas. O que é que eles fazem com esta medida? Eles simplesmente tiram os recursos dos inimigos. Eles bloqueiam os recursos dos inimigos. O texto não diz quanto tempo a Síria ficou em derredor das cidades. Quanto tempo houve ameaça? O texto não entra em detalhes quanto tempo foi. Mas o fato é que houve-se um tempo. E aí, durante esse tempo, o rei disse: vamos cortar os seus recursos. Então, houve medidas aqui. Além disso, amados, nós percebemos que a medida ela se chegou através dos conselhos, através das sugestões. E como a palavra de Deus, ela nos recomenda os conselhos. Como nós precisamos ouvir uns aos outros. Como precisamos realmente de opiniões e sugestões. Provérbios 15, 22 diz que onde não há conselho, os projetos são frustrados. Mas onde existem os conselhos, eles realmente se estabelecem. Então, o rei Ezequias, ele estabelece conselhos, conselheiros, e ali ele tem a primeira medida, Ele tem a primeira parte desse pacote. Mas seguimos então a sequência no versículo 4 agora. E o versículo 4 diz que, além da decisão que tomaram, eles multiplicaram essa decisão. Segue então com a comunicação. Agora eles convocam ali o restante do povo, para que possam seguir a mesma ideia. Então é importante multiplicar coisas boas. É importante repassar coisas boas. E houve ali, de fato, amados, realmente o envolvimento das pessoas em geral com relação àquela medida tomada pelo governo de Ezequias. Então foi multiplicada. E aproveito aqui, amados, para lembrarmos disso, de que com a união do povo, muitos resultados surgem. A palavra de Deus, ela é muito enfática em relação a isso. Você vai lembrar, por exemplo, que nos dias de Moisés o povo se uniu para construir o tabernáculo. Você vai lembrar, por exemplo, que nos dias de Davi e também de Salomão houve a união do povo para construir o templo, ou o primeiro templo. E também houve união na reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém nos dias de Neemias e nos dias de Esdras. Então, mais uma vez,
recorrido aqui a tão importante chamada, né? União, trabalho em conjunto, trabalho em equipe. Embora nós estejamos, amados, separados na distância física, nós não podemos deixar de estar unidos. Precisamos estar unidos, porque não poderemos passar por uma crise sem união. Não podemos. Independente de qual seja a crise, sem união não tem como passar por uma crise bem sucedida. Mas volta aqui ao texto e o versículo 5. O versículo 5 diz também que eles tomaram medidas estruturais. E ali o texto diz que eles restauraram muros quebrados. É interessante essa parte, irmãos, porque muitas vezes é isso que a crise faz. Ela vem para mostrar nossas pendências, né? As crises muitas vezes revelam nossas pendências. E aqui é revelado que é interessante que a Bíblia ressalta o reinado de Ezequias como um bom reinado. Se você olhar os capítulos anteriores, vai verificar isso. Entretanto, a crise revela que havia muros quebrados no seu reino. E aí o coronavírus vem para nos mostrar que nós não sabemos nos higienizar. Não é verdade? A crise veio, né, o vírus veio para mostrar que a gente não sabe nem lavar as mãos. Enfim, amados, para mostrar as nossas pendências, para mostrar como somos relapsos na nossa higiene pessoal. E aqui também os muros, eles estavam quebrados, mas eles tomaram essa medida estrutural, eles restauraram os muros, levantaram torres, né? Bem sabemos que as torres tinham sua importância naqueles dias. Dali havia ali a sentinela, havia ali um vigia, né? Para que pudesse de longe verificar se o inimigo se aproximava. E não só isso, eles fizeram novos muros. Então, além de fato reerguer medidas anteriores, ou seja, além de fato eles realmente rever a situação que eles estavam com o muro quebrado, eles levantaram novos muros. Então é importante que realmente essas medidas estruturais possam também ser estabelecidas também no nosso meio. Eu lembro que há um tempo que passamos aqui em nosso bairro, né, houve uma crise de falta de água. Não que hoje é abundante, né? A gente sabe disso, mas houve uma crise ainda mais severa e passamos dias sem água. E eu lembro que fui forçado, juntamente com a minha família, nos reunimos e decidimos então instalar mais 2 caixas d'água. E a crise nos levou exatamente a tomar medidas, a tomar atitudes. É assim que a crise faz muitas vezes. Quantas pessoas em tempo de crise, de escassez de emprego, muitas pessoas elas acabam buscando qualificação para manter os seus empregos ou então para conseguir um novo emprego. Então, em tempos de crise, muitas vezes é preciso realmente ter atitude, rever como vivemos, rever como estamos. E aqui também o povo realmente tiveram aqui atitudes com relação àquela crise. Volta aqui ao texto, versículo 6. Agora, o versículo 6 nos diz que o rei Ezequias ele estabeleceu oficiais de guerra. Ele estabeleceu capitães, líderes militares entre o povo. Esses líderes, além de orientar, capacitar o povo, eram líderes experientes, acostumados à guerra. Eles tinham também ali a missão de encorajar o povo por suas experiências de guerra. Então, amados, as medidas de Ezequias são realmente bem inteligentes. Pessoas capacitadas foram selecionadas para combater aquela crise. E aqui ele agora chama esses capacitados e ali estabelece diante do povo. E na sequência, ainda na parte do versículo 6, pegando agora o versículo 7, o rei traz uma palavra para o povo. Irmãos, e esta palavra, ela é muito marcante. Além dos cuidados já falados anteriormente, os cuidados efetivos, funcionais, operacionais, os cuidados estratégicos que o rei ali estabeleceu, o rei volta agora à comunicação. Ele volta agora a uma medida que era exatamente
falar ao coração do povo. O rei traz uma palavra de ânimo ao povo de Israel, uma palavra positiva, uma palavra otimista. Irmãos, aproveitamos também este momento, em dias de reclusão. Que mensagem nós temos recebido, temos transmitido, temos buscado? É importante observar isso, porque infelizmente ficar recluso, passando o dia todinho, ouvindo mensagem negativa de morte e destruição, não faz bem a ninguém, irmãos. A ninguém. É importante também selecionar qual mensagem nós estamos dando ouvido, ou estamos ouvindo. O rei poderia muito bem levar a mensagem ali, valorizando o exército da Síria, porque era um exército famoso. O contexto nos mostra isso. Era um exército que já tinha fama de destruir cidades. O rei poderia muito bem dizer: olha, eles são muito fortes. O rei poderia enaltecer aquele exército. Mas sabe o que é que ele diz, amados? Embora ele reconheça que o exército da Síria é grande, mas ele diz que maior é o que está conosco. Amém, irmãos? Amém. Ele valoriza devidamente a Deus. Ele diz: Deus está conosco. A mensagem do rei Ezequias para o povo é uma mensagem positiva, é uma mensagem de ânimo, é uma mensagem de incentivo, amados. É importante observar, embora o rei ele use essas palavras: não temais, não vos assusteis, conforme diz aqui o próprio versículo 7, sede corajosos. Essas palavras de incentivo que o rei fala, mas perceba que no contexto não diz que o povo estava com medo. O contexto não diz que o povo estava apavorado. A palavra veio ali como incentivo, mas de fato não há aqui evidência do pavor do povo. Enfim, amados, o rei tranquiliza o coração do povo, dizendo: Deus está conosco. Amém, irmãos? Amém. Esta é a palavra que nós precisamos. Não importa qual inimigo que esteja lá de fora, irmãos. Não importa qual ameaça. Não importa qual inimigo que esteja lá de fora, irmãos. Não importa qual ameaça. O nosso coração só será tranquilizado se nós tivermos a convicção de que Deus está conosco, de que Deus realmente é presente em nossas vidas. Embora houve ali medidas da parte, como já falamos, do rei, envolver o povo com essas medidas, mas nós observamos, irmãos, que a palavra que tranquilizou o povo foi exatamente a palavra que tinha Deus como referência. Quando o rei fala em nome de Deus, aí o povo realmente tranquiliza o seu coração. Eu posso aqui imaginar que quando o rei Ezequias traz aquela palavra, que Deus peleja pelo seu povo, o povo certamente ali pôde lembrar que essas mesmas palavras, elas foram ditas por Moisés nos dias em que o exército de Faraó perseguia o povo de Israel. E Moisés disse exatamente essas palavras, que Deus peleja pelo seu povo, conforme Êxodo 14:14. E ali o exército de Faraó foi afogado no Mar Vermelho. Também, amados, é possível que eles lembraram que o mesmo Deus, que agora seria realmente ali o socorro deles, eles tinham essa convicção, também guerreou com Josué, esteve com o seu povo ali, as muralhas de Jericó foram ao chão, as cidades ali foram conquistadas, com Deus à frente do seu povo. Então, amados, eles também lembraram, porque bem pertinho aqui, no capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, também registra que um outro rei esteve em uma situação de ter a sua cidade sitiada, inimigos ameaçando invadir a sua cidade. Foi o rei Josafá. E ali a Bíblia diz que também Deus, ele foi ao socorro do seu povo. Então eles lembraram de todo esse histórico, lembraram da relação que há entre Deus e o seu povo, e eles tiveram seus corações em paz, eles tiveram seus corações em descanso com esta palavra. Mas volto aqui ao contexto, e agora aos versículos 20 e 21, onde nós percebemos, irmãos, que apesar de todas essas medidas não foram capazes de deter o inimigo.
O inimigo continuou avante. Ele continuou com o seu propósito de invadir as cidades. O contexto nos diz que Senaqueribe mandava mensagem dizendo ao povo de Israel: nós iremos invadir. Era uma forma de aterrorizar, era uma forma de deixar o povo em pânico, de deixar o povo em pavor, deixar o povo travado, parado. E ele fazia isso várias vezes. E é interessante que o contexto nos diz que não só mandou mensageiros, não só ele falou essas palavras, mas ele falou na linguagem do povo de Israel. Ele falou uma linguagem que o povo pudesse entender, e ele manteve a sua ameaça na própria língua do povo de Israel. E ele dizia mais: observe as outras nações, percebam que os deuses das outras nações não nos livraram de nós invadirmos as outras nações. E que Deus é esse que vai servir, que vai nos livrar, que vai vos livrar realmente das nossas mãos? Então, ele é realmente escarnecedor, ele é realmente apavorador. Mas, amados, os versículos 20 e 21 fala da última medida desse pacote anticrise que o rei tomou, que é, amados, a mais importante de todas: a medida da oração. O rei Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, eles oraram a Deus conforme relata os versículos 20, Versículo 20, na sequência 21, eles oraram a Deus naquele momento. Então, amados, de fato, a vitória ela foi decretada, a vitória foi estabelecida, não pelas medidas da parte humana, não pelas medidas dos homens, mas pela oração. Irmãos, o texto nos mostra que a oração, ela foi o gatilho do milagre de Deus. Porque o que acontece aqui, que de uma forma milagrosa, Deus, ele enviou um anjo e derrotou o exército da Síria. Irmãos, isso tem muito a nos ensinar, porque muitas vezes nós tomamos tantas medidas, mas não tomamos a principal, que é orar. Sabe, nesses dias eu tenho pensado muito que foi preciso uma crise para que muitos crentes que antes justificavam a sua vida sem oração por falta de tempo. Muitos crentes não tinham uma vida de oração porque diziam não ter tempo para orar, mas agora estão reclusos em suas casas, agora estão com tempo para orar. Será que estão orando? Amados, não escaparemos, não seremos libertos desta crise sem oração. É preciso realmente entender isso. É preciso de fato, amados, entender que sem a oração realmente não há vitória. E aqui a Bíblia diz que o rei orou, Isaías orou, e Deus fez um grande milagre. Eu trouxe aqui rapidamente algumas anotações sobre a importância da oração, anotações que eu tenho feito ultimamente sobre a oração, seguindo a sequência de livros. E essas eu fiz com relação ao livro de Gênesis e também ao livro de Êxodo. Não está completo ainda, mas estou seguindo nessas anotações. Abraão fala com Deus e Deus concede um filho na sua velhice. E não só na sua velhice, mas de sua esposa, e também sua esposa sendo estéril, conforme Gênesis 17, 19. O servo de Abraão ora a Deus e Deus o direciona para a escolha de uma esposa para Isaac, conforme Gênesis 24, 12. Isaac ora por sua esposa que era estéril, e ela tem gêmeos, conforme Gênesis 25, 21. Jacó fugia do seu irmão, fugia de mãos vazias, e ele ora a Deus, pedindo a Deus que Deus o faça prosperar. Quando ele chega ali na sua parentela, depois, ao sair da sua parentela, ele ora a Deus novamente, ali com relação ao reencontro com o seu irmão. E a Bíblia diz que ele prosperou, ou seja, ele foi bem sucedido, saiu de mãos vazias, voltou cheio, e também ele conseguiu reconciliação, conseguiu perdão do seu irmão, conforme Gênesis capítulos 28 e também capítulo 32. Também Abraão orou e
ali a oração, veio cura sobre o rei Abimeleque, conforme em Gênesis 20, 17. Moisés orava a Deus e as pragas eram retiradas do Egito. Êxodo 10, 18. Moisés ora a Deus e o mar se abre para a salvação dos hebreus. Êxodo 14, 15. Moisés orou a Deus e as águas amargas foram curadas. Êxodo 15, 25. Então, amados, não é diferente dos nossos dias. Precisamos seguir as medidas orientadas pelas autoridades. Precisamos tomar nossas medidas pessoais com a nossa família. Mas será em vão se nós não buscarmos socorro que vem de Deus através da oração. Realmente, Ele é o nosso socorro. Então devemos elevar os nossos olhos realmente para o monte, de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Possamos realmente, amados, nesses dias tão difíceis, exercitar o que é tão básico, mas tão importante na vida de um crente, na vida de uma nação, na vida de todos nós, que é a oração. Façamos nossa parte, porque Deus certamente sempre faz a dele. Façamos a nossa parte, tomemos as nossas medidas, mas a nossa esperança, a nossa confiança, ela tem que estar 100% em Deus. E uma das formas em que nós revelamos exatamente essa dependência é através da oração. Que nós possamos realmente nos colocar em plena dependência de Deus nesses dias, porque dele vem o nosso socorro. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Nós agradecemos aos irmãos mais uma vez pela presença, agradecemos ao apoio, de todos os irmãos, apoio em toda parte, apoio nos louvores, apoio na logística, apoio aí na gravação dos vídeos. Deus abençoe os irmãos, que possamos mais e mais servindo a Deus, glorificando o seu nome, porque, amados, não podemos parar. Temos que continuar servindo ao Senhor, continuar realmente proclamando a sua palavra, louvando o seu nome e clamando pelo seu poder, pelo seu socorro. Amém? Amém. Vamos finalizar com uma oração. E para esta oração eu convido o nosso irmão Orlando, que ele possa orar, nos levar a Deus em oração, encerrando o culto desta noite. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Momento como este, Senhor, que viemos à tua casa, Senhor, para te glorificar, Senhor, e louvar, Senhor, porque tu és digno de toda a honra, toda a glória, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos teus servos, Senhor, que aqui estão, Senhor, te buscando, Senhor, para guardar a tua palavra no coração, para não pecar contra ti, Senhor. E também levar a mensagem do teu evangelho, Senhor, para aquelas pessoas que estão aflitas nesse momento, Senhor. Então abençoa, Senhor, não só a nossa cidade, Senhor, mas também o nosso bairro, como o nosso estado de Pernambuco, como o Brasil e como o mundo, Senhor. Devemos sim ficar de joelho e temos que buscar cada dia mais a Ti, Senhor, porque sabemos que o segredo do nosso caminhar, da nossa vitória, Senhor, contra esse vírus, Senhor, é Te buscar cada dia mais. Amém. Abençoa cada irmão que está aqui presente, Senhor, e nos dá, Senhor, uma semana, Senhor, em Tua santa presença, Senhor. E cada irmão, Senhor, possa buscar em Tua palavra, Senhor, em oração, Senhor, a cura não só para esse vírus, Senhor, mas para outras coisas, Senhor, porque sabemos que Tu pode todas as coisas. Amém. Nos dá, Senhor, uma semana em Tua presença, como já pedi ao Senhor, abençoa cada irmão, Senhor. Assim nós te pedimos e te glorificamos ao Senhor. No nome santo do Senhor Jesus.